Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde, né? Então, bem-vindas Boa novamente, tarde. né? Feliz ano novo, né? Embora já seja dia 10, né? Começamos a nossa segunda temporada aqui do nosso podcast, né? E aí vamos continuando aqui no nosso trabalho. Então, ó, a gente vai estudar o capítulo 3, né? Da página 30, da página 41. E aí a gente vai dar continuidade no parágrafo 5 da página 41, que é o último parágrafo, tá? Aí eu vou começando a ler e aí a gente vai conversando como a gente sempre faz, tá bom? Então vamos lá. Ó, esse parágrafo ele é bem longo, então eu vou ler ele em pedaços para acho que fica melhor, né? Se eu achar que tem que ir para frente ou para trás, eu vou falando aqui. Ele fala assim, ó, parágrafo 5. Nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Todo senso de separação desaparece. Eu acho que essa frase eu vou ler ela de novo, mas eu acho que ela é bem autoexplicativa e acho que todo mundo aqui já consegue entendê-la, mas vamos lá de novo, ó. Nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Alguém quer fazer um comentário? Eu quero. Estou- Pode falar, Márcia. Eu não levantei a mão, Não, não, sem já problema. fui direto. Esse sono aí, ele faz referência ao esquecimento, né? E era essa a pergunta que eu ia fazer. Aí que bom. Ele faz Quando a referência gente também esquece ao. que é filho de Deus, né? Uhum. Ele faz referência também, a gente pode pegar esse sono e usar como a palavra ilusão, Isso, né? Que são uma palavra que também é comum aqui no livro, né? Porque a gente às vezes, quando fala, porque como a gente tem um sono do corpo, às vezes a palavra sono ela não tem um segundo significado. E nesse livro o sono ele tem um segundo significado, que é o adormecimento, né? Ou seja, a gente não está vendo nada, né? Seria nessa ideia. Um sono, porque no sentido de sono quando a gente dorme, a princípio, no mundo físico, a gente não está vendo nada, né? Como se tivesse, entre aspas, fora, né? Então, a sensação seria essa. Então, aqui, no caso, a palavra sono seria a ideia de ilusão. Então, olha, ó, nada pode prevalecer, né? Ou seja, ir contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos do seu pai. Daí, entendemos, né? Daí ele fala assim, ao fazer isso, ou seja, quando nós fazemos isso, né? Ele fala assim, a mente desperta do seu sono, ou seja, da sua ilusão. E aí assim, e lembra-se do quê? Do seu Criador. Não é assim que a gente faz? Quando a gente usa qualquer ferramenta, não acontece isso? A gente não se deu conta que estava dormindo, que estava sonhando, que estava vivendo no mundo da ilusão, que estava na mente errada, que estava, né, ou no mundo da culpa, né, ou, né, na divagação do nada, né, entre aspas, do nada, né? E aí a gente lê onde eu tô. Aí a gente lembra que é um espírito, por isso que entrega o espírito para o pai. E volta, né, a essa ideia, se lembra do Criador. Seria isso? perfeito. Tá bom? Vamos lá então, ó. Aí ele fala assim: todo o senso de separação desaparece, né? Que é a continuação que eu já tinha falado. Então, desaparece a separação. Né? Aí a gente vai se dando conta como é que é o mecanismo. Né? Toda ilusão desaparece, cabe também, né? E isso também, toda a ilusão desaparece. E aí a sensação de separação desaparece. Uhum. Que é didático. Isso é assim. Né? Embora use palavras, mas é assim que funciona. Aí ele fala assim: o Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma só mente e uma só vontade. Então vamos lá. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Quem é a Santíssima Trindade? Vocês aí que são mais antigos no catolicismo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exato.
Leila, por favor. Eu acredito, com certeza, o Espírito Santo. Ele fala assim, ó. Mas ele fala assim, o Filho da Santíssima Trindade. Trindade é 3, né? Que aí, isso é uma coisa cristã, né? Que se determina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a Santíssima Trindade, não é? Porque eles representam essa ideia. Um pai, uma mãe e um filho. Então, ou seja, nós temos essa ideia dentro de nós, né? Nós não usamos essa ideia da Santíssima Trindade para trabalhar. A gente não tem o aspecto do Espírito Santo, que seria o aspecto da mãe, tem o aspecto do pai e tem o aspecto do filho, que é o Cristo, né? Então, a Santíssima Trindade, aí ele fala assim, ó, mas a própria Trindade é una, porque a gente consegue entender isso isso é difícil de explicar, mas a gente consegue entender que todas as 3 forças estão aqui dentro, aqui agora. Consegue entender isso? E aí, Leila, deu para entender? Sim, Sara, consegui entender. Consegui. Tá. Aí ele fala assim, não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma só mente e uma só vontade. Por quê? A ideia é que quando a gente está fazendo esse trabalho, de se lembrar do Espírito Santo, de lembrar do Pai, de estar conectado com Cristo, né? Estão todos ao mesmo tempo. Você não separa, agora estou falando com o Espírito Santo, agora estou falando com o Pai, agora estou falando com Cristo. Você pode até se mover internamente essa sensação, né? Como se você lembrasse do Espírito Santo, se lembrasse do Cristo, mas dentro de você as 3 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso que é uma mente só. É assim que eu entendo. Alguém entende diferente? Tá. Aí ele fala assim, ó. Esse propósito único cria a perfeição, a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Fala assim. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Como é que funciona isso, gente? Tem culpa. Isso. Aí vamos ler de novo esse pedacinho. Ele fala assim, ó. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Vocês entenderam essa frase? Como é que é a ideia da integração e da paz de Deus? Porque quando os 3, a Trindade, né, essa força, né, está presente, Deus está presente. Deus estando presente, nós estamos em quê? Em paz. Não é assim? Gente, eu estou falando isso, mas eu quero saber o seguinte, isso aí não é teoria, vocês já entenderam isso, vocês já sentiram isso, né? De vez em quando vocês entendem isso, né? Ou não? Uhum. Tá. É quando a gente reconhece a unidade, né? Não é isso? Sim. Aí você sente algo dentro que a gente diz que é paz. Pode ser que cada um sinta, se pudesse descrever ou pudesse ver, talvez até fosse uma imagem diferente. Mas dentro do conceito nosso, pessoal, íntimo, aquilo ali é a nossa paz. Entenderam? Aí ele fala assim, entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Lembra? Inocência. A palavra inocência é o inverso da palavra culpa, como a Márcia disse. Então, uma pessoa que está se sentindo culpada, né? E lembra que culpa aqui tem a ver com o medo, né? Né? Ela não tem a percepção da Santíssima Trindade. Está separada de Deus. Deu? Assim, ó. Porque seus corações são puros. Os inocentes defendem a percepção verdadeira aos níveis de defenderem-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz. Quando, aí está escrito assim, ele, em maiúsculo, se manifestar, aí entre parênteses, ou for percebido, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Eu vou ler de novo, né? Eu acho que deu para entender o que eu li, mas vamos
entrar mais a fundo nas sensações de percepções. Ó. Ele fala assim, ó. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes, né? Aí ele fala assim, ele está falando a percepção, né? Aí ele fala assim, por quê? Seus corações são puros. Os inocentes defendem a percepção verdadeira ao invés de defenderem-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. Gente, como é que é isso na prática? Então, oi, Fernanda. Tá, fala a Kátia e depois a Márcia, por favor. O que veio para mim é a palavra não reação. Tá, mas e por que acontece isso? Da pessoa ou do inocente não reagir? Porque ele já está um pouquinho, no meu caso, eu, né? Então, eu já estou um pouquinho consciente, né? Do que habita dentro de mim, de como eu devo agir em determinadas situações, que eu preciso compreender que aquela pessoa que tem um comportamento diferente, ela está mais inconsciente que eu. Então, vem a quietude, vem a não reatividade. Tá, agora, por favor, Márcia. Não, quando ele fala em defesa, eu entendo que ele está fora do ego, porque o ego é defesa e ataque, né? Sim. Foi isso que eu entendi, e era isso que eu queria colocar. Então pegando o que vocês duas falaram e juntando mais um pouquinho de informação, ó. Porque seus corações são puros. Os inocentes defendem a percepção verdadeira ao invés de defenderem-se contra ela. Então, como foi falado. Quando nós estamos em qualquer lugar, né, tem coisas acontecendo. O mundo está nos ditando coisas. A tendência nossa é sempre nós catalogarmos, falarmos sobre o que nós estamos vendo. Seja o que for. Essa rua tem muito movimento, o tempo não está bom, o tempo está bonito, né? Tudo. Né? Ou então olhando para as pessoas, essas pessoas são muito agitadas, ou são feias, são bonitas, são grandes, são altas, a gente não vai conversando. Isso daí é não estar na inocência. Percepção não verdadeira. Porque a gente tem a ideia de que a percepção ela só deve ser usada, isso que a gente está conversando aqui, só deve acontecer quando a gente sente impactos fortes, né? Principalmente com relação às relações humanas. Não. Percepção verdadeira é andar no mundo sem falar dele. Então, daí não tem ataque. Entende? Quando a gente está olhando para uma árvore e critica ela ou fala dela, a gente está atacando a árvore. Eu sei que parece um pensamento meio doido, mas funciona assim. Entende? É o sistema do ego, né, Sara? É o sistema do ego, né, que a gente vive, não é isso? Sim, não. Quando a gente está fora do ego, a gente está inocente. A criança não tem culpa. É só se ligar nessa comparação, né? Se a criança não tem culpa nenhuma. Ela é inocente. Ela talvez seja ainda a única referência mais perto disso da inocência. A criança é capaz de estar num lugar rindo, feliz, e não é às vezes um lugar nem, né? Pode ser um lugar simples, mas ela está bem. Tá bom para ela, né? Eu não estou querendo dizer que isso ela não tem, ela está sendo quem ela é. O meio não está ditando o que ela tem que sentir, como ela deve pensar, né? E isso aí tem a ver com a percepção verdadeira. Ela está presente, né? Né? Aí ele fala assim, ó, percepção verdadeira ao invés de defender isso contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. Aí ele fala assim, esse é o significado da Bíblia quando diz, quando ele, né, em maiúsculo, se manifestar ou for percebido, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então, é essa a ideia da integração e da unidade com Deus. Por isso que uma criança é tida como inocente, porque, em parte, boa parte dela está nessa comunhão com Deus. Ela não tem passado, ela não tem futuro, ela é.
E algumas não têm expressão ainda nem medo de nada, de nada. né? A criança é expressão disso aí, né? Bem, elas talvez sejam mais perto, né? Tanto É. que usa a palavra criança, eu até acho que por isso, né? Talvez seja o símbolo, né? A Uhum. gente até passa por essa fase criança, né? Jovem, adulto e adolescente, né? Coisa até para mostrar essa ideia, até por conta que a gente tem que ser criança, a gente tem que ser filho, a gente tem que ser pai, a gente tem que ser mãe, né? Então, isso são símbolos que tem a ver com a parte do céu também, a Trindade, né? Talvez até por isso que a gente criou todo o sistema de pensamento, de crença, da forma como a gente vive, de família, etc., né? Eu penso que é mais ou menos assim, né? Eu sei que eu estou questionando algumas coisas meio assim, mas a gente é bem curtinho de ideia, né? Então, esse mundo que a gente vive, ele é bastante ilusório ainda. A gente estaria, dentro disso que você falou, me veio aqui uma ideia, a gente estaria vivenciando a Trindade, seria isso, né? Porque quando você é pai, você é mãe, você está na criação, que é a representação do pai. Quando você está como mãe, né, no nível, que chamam de níveis isso, né? De mãe, você está fazendo o que o Marco chama de ponte, a mãe divina faz a ponte entre o pai e o filho, não é isso? Sim. O Marco já falou isso. E quando a gente está no filho, seria o que nós somos hoje, não é, né, criança? O que nós Seria a ideia do Cristo, né? Da parte da semente crística interna nossa. Acho que é por aí. É que a gente é que a gente faz a oração, né? Assim na terra como nos céus, né? A gente não se dá conta disso. Meu óculos hoje não está ajudando aqui. Então, e a gente não se dá conta disso, que é um reflexo, né? A gente não se dá, é que é a mesma coisa, né? São só frequências diferentes. Então, como a gente é muito material, a gente não percebe isso. E tanto que se a gente, eu penso, né, começa a fazer as pazes com a família, principalmente os nossos progenitores, né, o nosso pai e a nossa mãe, caso a gente tenha problemas, nós fazemos com a nossa parte interna também. Perfeito. A gente faz as pazes. Também entendo assim. Porque eu penso que uma pessoa que, assim, tenha problemas graves com seu pai, como é que ela vai pedir ao pai auxílio, pai interno? Ela não consegue, né? Ao mesmo mãe, né? Ela não consegue pedir para o Espírito Santo, né? Ou mesmo a ideia do Cristo em si, assim, se ela tem essa ideia de sensações de não merecedor, de ser um filho isso, né, interno, né, dela, ela também não consegue ligar essa parte crística dentro de si. Então, quando a gente vai fazendo as pazes consigo mesmo e com os que estão em nossas voltas, né, que normalmente são os primeiros que a gente vai passar, que é a família, muda tudo. Por isso que aí a sensação de irmandade devagar nasce no nosso coração. Percebemos que somos todos um e somos irmãos. Deu para entender mais ou menos como é que vai acontecendo aqui dentro? Está despontando, está despertando. Estou gostando dessa história. Você está gostando ou não está gostando? Eu não entendi agora. Agora é difícil, viu? Não, porque eu não tinha esse entendimento. Conforme você foi falando, a coisa foi surgindo, entendeu? E é gostoso você começar a perceber, né? Como a coisa está funcionando. Agora, É que eu, assim, depois que eu encarei todo mundo como meu irmão, ficou tão fácil. eu ainda não consigo. Não tem diferença, né? Eu sei que às vezes tem alguns que são filhos únicos e talvez por eles serem filhos únicos, eles às vezes não conseguem entender essa ideia do irmão, né? Tão facilmente, né? Mas é simples. Irmão é irmão. Sempre será irmão. É muito simples tudo, mas é difícil. Não, eu não é impossível, não estou dizendo que é impossível. Nunca será impossível. Para mim, não, vou tentar. Você nem precisa aceitar 100% que eu estou te falando, mas... Não, eu aceito. A hora que você entender esse negocinho... Chego aos 100%. Mas um dia haverá de chegar. Não, é legal isso. Eu penso... Porque daí todo mundo é irmão.
É lógico que você não tem pessoas que você, né, embora ele seja seu irmão, você não vai sair abraçando né? Tem uns que são meio malvados ainda, tem uns irmãos meio malvados, né? Então a gente meio que dá, né? A gente respeita eles. Mas a maioria não pode, na verdade, ninguém pode nos fazer mal. Quem faz mal é a gente mesmo, para nós mesmos, porque nós aceitamos a diversidade errada, de forma equivocada na nossa mente. Né? Se alguém nos ofende, a gente não deveria se sentir ofendido, né? Mas a gente se sente. Uhum. Consegue entender as ideias que a gente tem sobre, né? Lógico que se alguém, né, tem pessoas que às vezes passam dos limites do bom senso, tudo, né? A gente, né, usa, né, da capacidade da percepção e daquilo que, né? Mas a maioria das coisas que nós nos sentimos ofendidos quando nos falam, quando nos dizem, quando nos fazem, não tem nada a ver com o próximo, não, tem a ver com a gente. Pelo nosso autoconceito. Assim, se uma pessoa que a gente conhece nos chamar de, assim, usando as palavras, sem vergonha e vagabundo, né? As pessoas adoram essas, seu sem vergonha, seu vagabundo, né? A gente vai ficar ofendido, porque principalmente se a gente achar que a gente não é sem vergonha, né, vagabundo, ou se a gente vai ficar ofendido. Não importa muitos pensamentinhos que a gente tem na nossa mente. Mas se uma pessoa que a gente não conhece na rua chamar a gente de ser vergonha e vagabundo, você até vai olhar para trás para pensar se é com você. Você nem vai tomar para si aquilo. Então, para ver como não é verdade. Né? Entende? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é mais ou menos assim que funciona a nossa coisinha aqui dentro. Então, vamos lá. Agora a gente vai para o parágrafo 6. Ó. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investi-la somente no que é verdadeiro. Não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. É mais ou menos o exemplo que eu dei. Ou seja, a gente transforma, às vezes, uma ofensa numa verdade, e ela é mentira. Não é assim? Uhum. Por isso é que a gente está em caos nesse mundo. Né? A gente está em guerra, até guerra mesmo, né? Temos guerras, por conta dessas inverdades que a gente acredita. Por favor, Kátia. Então, Sara, eu estava pensando aqui, né? No caso, a mentira que você está falando, eu relaciono com a inconsciência. E eu perceber a inconsciência, né? Porque se eu percebo a inconsciência no outro, é que eu estou um pouquinho menos inconsciente. Aí eu percebo a mentira, que aquilo não é assim, a pessoa não é aquilo que ela está mostrando. Né? Por isso que tem a palavra mansidão, tem algumas palavras assim, se aquietar, né? Não é ser o capacho das pessoas, né? A gente tem uma postura na vida, né? Mas assim, a pergunta que eu faço para mim, em algumas situações, é o que eu estou fazendo exatamente nesse momento? O que eu estou falando, o que eu estou pensando, quando eu estou ouvindo a pessoa, se eu estou julgando, né? Se eu estou achando isso ou achando aquilo, né? Eu olho dessa maneira assim também, sabe? E isso me traz uma tranquilidade. Você entende assim? A pessoa vem e fala, nossa, Kátia, porque aconteceu assim, aí eu fiz assim, e você não vai falar nada. Não, é o que eu falei, eu estou te ouvindo. Né? Isso em outra situação que veio para mim, né? Agora, com outra pessoa, inclusive. Não, eu estou só te ouvindo. A pessoa queria que eu me irritasse, porque ela estava irritada. Entendeu? Então ela queria que eu vibrasse, inconsciente, por isso que eu falei inconsciente, ela queria que eu vibrasse na mesma frequência dela. Mas como eu vi que ela estava numa frequência nem um pouco agradável e que eu tenho o direito de, se eu perceber, não querer estar nessa frequência, daí eu uso isso e não, eu estou te ouvindo. Aí a pessoa até melhora, porque ela fala, nossa, ela está me ouvindo mesmo, hein? E eu estou ouvindo. Eu não estou fazendo de conta que eu estou ouvindo, só que eu não entro na história. Eu fico percebendo que se eu estou sonhando, ela está sonhando mais ainda. Sabe?
Ô, Kátia, só um parênteses. Sabe o que me chegou aqui na sua fala? Que a outra pessoa, eu me coloquei no seu lugar, né? E viajei aqui, né? Aí uma ficha assim, a outra pessoa está validando o ego nela. Mas aí é dela, Pois é. não é o meu ego, eu estou trabalhando com o meu, né? Pra não Bem, reagir, você percebe, o legal é a gente chegar a perceber, né? Que aí a gente não entra Isso, nessa vibração, como você está falando. e não entra mesmo. Começa, né, pelo menos eu venho percebendo, desde que nós começamos a estudar, né, que cada vez eu entro menos. Que bom. Não tem não tem uma quantidade, um número de 1 a 10, de 1 a 100, mas eu sinto, né, a gente sente dentro. Né, tipo assim, fui otária na cabeça do próximo, né? Eu fui otária. Mas é bom ser otária mesmo. Ficar bem tranquilo, poder deitar a cabeça no travesseiro e repousar, abençoar aquela pessoa. É isso que eu venho fazendo, porque é só um campo de dor muito grande é que me fez chegar antes do primeiro degrau, que é onde eu estou, né? E aí eu consigo ver o campo de dor do outro. E aí não resistir a isso, não aplicar resistência para que o outro também consiga chegar no terceiro grau, antes de mim, inclusive. Muito bom. Então, aí agora eu vou ler a frase que a gente leu antes para complementar mais ou menos o que vocês estavam falando, ó. O caminho para corrigir distorções, né? Distorções é qualquer relação, qualquer momento que a gente está ali, né? E há um equívoco na informação ou há uma coisa distorcida ali, né? É retirar a fé que depositas nelas e investi-la somente no que é verdadeiro. Porque antigamente, como a Kátia disse, a gente ia entrar no mundo das distorções e a coisa ia ficar distorcida. Se dá para dizer assim, né? Aí ele fala assim, ó. Não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. Daí ele fala assim, se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo o que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. Aí ele fala assim, a verdade vence todo o erro. E aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Se perceberes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente. Foi o que a Kátia disse, porque agora ela consegue perceber que, né, que se ela continuar, a coisa não vai dar bom para ela também, né? Então ela já consegue fazer essa separação, né? Daí ele fala assim, porque os vês tais como são, né? Tu lhes oferece a tua aceitação da sua verdade de forma que possam aceitá-la a si próprios. Essa é a cura a que o milagre induz, né? Então é bem assim, as relações refalando o que vocês falaram, é bem assim. Nós vamos aprendendo a estar dentro de nós, né? Porque não existe ninguém lá fora, gente. Tem que lembrar disso, né? E olhando tudo em volta no ser, né? Então aí, lógico que seria ótimo, né? Se só fosse o ser, mas não, a gente sabe que tem menos ser do que, né? Tem mais a parte do ego em nós. Então aí esse pouco percentual de ser, ele se libertando desse sono, né, querendo não viver mais na ilusão, ele começa devagar a perceber o mundo através de outros olhos que ele não via. Ele usa os olhos do ser para olhar. E os olhos do ser ele não critica, ele não julga, ele só olha. Lógico, né? Ele vai ver a raiva do outro, as coisas loucas do mundo, né, papapá, né, botando isso do lado de fora, né? Mas ele não precisa participar disso porque ele sabe que aquilo tudo é ilusão. Mesmo é difícil de, né? Você às vezes não consegue explicar isso para o próximo. Mas quando você percebe que aquela pessoa está num momento dela completamente ilusório e você aceita ela como no estado que ela está, né? Mantendo você em paz, a pessoa ela fica tranquila.
Porque normalmente os problemas dão é porque você, como a Kátia diz, a pessoa queria me chamar para brigar, acho que foi isso que ela falou, não lembro, ou para ficar brava com ela, né? Entendeu? Aí o que acontece? Se você não fica bravo com ela, fica em paz, a outra pessoa também vai acabar ficando em paz. É mais ou menos assim que a gente muda o mundo. Muda o mundo e muda a si mesmo. Não existe outra fórmula, né? Não, porque não existe ninguém lá fora. Entende? Eu não sei como é que a gente explica. Um dia desse eu quase cheguei num exemplo, até estava dormindo, pensei nisso, veio o exemplo, agora ele sumiu. Vou tirar ele e volta de novo. Aí fica mais fácil de entender a idade de ninguém lá fora. Né? Mas é isso. Só tem a gente. É que assim, é que a gente vê a forma, né? Mas a gente é só luz, gente. A gente só vê luz, Isso na mesmo. verdade. Não existe, a forma ela é uma densidade que a gente pensa que vê. Por favor, Kátia. Esses dias eu estava ouvindo um áudio lá do Eckhart Tolle, né? Aliás, aquele áudio da meditação que o Marco colocou esses dias, eu tenho assistido com certa constância, ouvido, né? E é bem interessante quando ele fala, eu vou falar com minhas palavras mesmo, quando ele fala assim que da não reação, né? Ele só falou da não reação, então eu entendi que é em todos os aspectos, dentro daquilo que eu consigo sinceramente não reagir, não é fingir que não está reagindo. Tem que sentir uma coisa dentro, assim, né? Quando comecei a fazer esse trabalho comigo, eu sentia uma coisa, mas eu mostrava que eu não tinha reação. Aí eu sentia, doía e tudo mais, né? Aquilo aos poucos, né, conforme você falou assim, que a gente lembrar de quem somos, a gente lembrar quem é o outro, a gente lembrar que não tem ninguém lá fora, a gente lembrar que a gente não tem corpo, etc. e tal, né? Então, vem frases assim, de outros momentos que eu li também no livro, e eu me lembrava disso e continuo fazendo dessa maneira, e aí eu fico assim, se eu não tiver esse... Assim, ó, se fizer, vai acontecer isso. É porque tem uma crença aí dizendo que a pessoa tal não consegue fazer isso, porque ela ainda não está no lugar. Não está assim. É fazer, porque água mole em pedra dura, tanto bate que a água desvia da pedra. Você está querendo dizer, se a pessoa se dedica, ela consegue. Sim, Tá. isso eu fiz comigo, né? Porque eu não queria viver isso, né? Então, a água batia na pedra dura, né? A pedra dura estava na frente, e o que a água fez? Desviou, mas viu a pedra. Ou seja, eu não quero saber. Não, isso é negação do momento que não está bom e que eu vou engolir de novo aquilo lá, né? Mas eu vim treinando e continuo treinando, né? A já perceber quem é que de fato está ali dentro. Quem é que de fato? Eu vou desrespeitar isso? Se eu ficar quieta, eu digo para mim assim, primeiro vem a minha mente já vem dizendo assim, vai lá e faz. E ela já está parando de dizer isso, porque ela sabe que eu não me mexo. Eu não me mexo, eu fico só respirando. Eu literalmente eu fico com o corpo do jeito que ele está, eu só procuro relaxar. Enquanto a falácia vem, digamos assim, do outro lado. Só estou dando um exemplo aqui, né? Aí eu relaxo o meu corpo e eu fico olhando a pessoa e ela fica falando e eu estou respirando. Porque enquanto ela está tirando a conclusão dela, como diz o Miguel Ruiz, eu estou entendendo que ela está totalmente inconsciente e que eu quero que ela, pelo menos, fique menos um pouquinho inconsciente. Então, aí eu usei o exemplo da água, né? Porque daí eu visualizo isso na pessoa. A água vem chegando na pessoa, que é a pedra que está ali para apedrejar, a água vem, mas ela desvia da pedra. Sim, ela flui. Isso. Aí a pessoa vai... Não, como diz, não há ataque. Não há ataque, né? Ela vai parando. Você criou um símbolo. Legal, você criou um símbolo.
Sim, é isso mesmo, porque eu via isso na minha infância. Água mole, envergadura, tanto bate até que fura. Só que eu nunca entendi, porque como assim a água vai furar a pedra? E fura mesmo. Mas lá na frente, aí eu ouvi outra pessoa ensinando, não, quando é numa situação assim, né? Nós somos a água e a gente desvia da pedra, porque não vai enfrentar uma montanha. A montanha é dura, vai quebrar, vai bater, vai machucar. Então, você que já se sente um pouquinho água, você que quer que o outro também seja água, porque você é, inclusive, o outro, né? Então, faça a sua parte, que a minha eu farei. É isso que vem praticando, e olha, dá um resultado bom, viu? Dá uma paz dentro da gente. Não, Vou é tentar. a alegria de ser. É a alegria do ser, isso mesmo. É isso que sim. Vou fazer. Oh, mas eu vou fazer também. Eu continuo fazendo. Grata. Aí, continuando aqui, peraí, que eu vi onde que eu parei. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro, em tudo o que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. A verdade vence todo o erro, e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente, né? Por isso que eu falei de ler essa parte. Que é o que, ó, porque o que vês tais como são, tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade. E era aí que deu problema na minha mente aqui, para a gente continuar aqui. Ó. Porque os vês tais como são. Tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura a que o milagre induz. Então, quando há aí esse pedacinho final, né, que você... Então, quando você se mostra uma melhor versão de você mesmo, o outro aceita você melhor. E isso é a cura, esse é o milagre. Entende? Não tem como, né? Não tem todo um grande homem ou uma grande mulher que começa a melhorar a si mesmo, ele ajuda na cura de si e do próximo. Isso é sintomático, né? Por isso que, né, por exemplo, como aqui fala, né, do Cristo, né? No caso aqui nós pegamos a parte de Jesus, o Cristo. Faz mais de 2000 anos. E ninguém esqueceu dele. E isso que ainda tem umas lacunas nessas partes todas aí, né? Então é meio assim. Muda a vida de todo mundo. Uma pessoa mais iluminada, mais desperta, com menos sono, com menos ilusão na mente. Né? Ela muda pequenas coisas. Ela pode mudar no seu lar, no seu trabalho, em alguns lugares que ela vai, mas isso já faz muita diferença. Porque ele fala aqui, ó, a verdade vence todo erro, e aqueles que vivem no erro, ele fala assim, e no vazio, né, aqui é o vazio não iluminador, é o vazio da escuridão, jamais podem achar consolação duradoura. Não era assim a nossa vida antes, gente? Né? A gente tinha uns pequenos dias, uns momentos, mas não existia uma sensação duradoura de paz, ou uma sensação de possibilidade de ter uma paz mais presente, de uma forma mais constante. Não era assim a nossa vidinha antes? Ou não? Porque senão acho que ninguém estava aqui, né? Se fosse melhor do que estamos falando aqui, eu acho que estaria em outro lugar. Não é assim, né? Mais alguma pergunta desse parágrafo? Senão a gente continua. Aí tem a parte 3, né, que é percepção versus conhecimento. Você quer falar, Kátia? Pode falar. Me chamou a atenção aqui, Sara, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, quando ele diz aqui, ó, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente. Se percebes verdadeiramente, porque é aquilo. Não existe somos todos um, gente. Né? Assim. Pensa bem. Um exemplo mais assim, simplinho, mas para a gente entender assim. Se duas pessoas brigam todos os dias, né? O que ela está criando? Mais do mesmo, né?
Ou seja, ela está criando raiva, ressentimento, papapá, né? Tudo aquilo que está ligado na briga. Agora, um dos dois resolve não brigar mais, né? Lógico que às vezes no início, né? Então, quando ela começa, uma pessoa, ela faz esse movimento inverso, ela vira para a situação, ou ela deixa de querer viver aquilo, ela está mudando a si mesma. E, por consequência, ela vai mudar o outro. Porque ela é obrigada a eliminar toda aquela raiva que ela tem dentro, toda aquela parte ligada à briga que ela tem com aquela pessoa, né? Todos os traumas, ressentimentos que ela tem, né? Vamos supor que é uma pessoa única, né? Se aquilo deixa de existir dentro dela, vai deixar de existir dentro do outro. Porque a gente não se liga ao próximo se a gente não tiver algo lhe conectado a ele. Aliás, não somos conectados a todos. Só um pouquinho, Leila, eu já te chamo, tá? Entende? Então é isso que acontece. A gente, quando muda a si mesmo, mudamos por isso que mudamos. Quando nós mudamos algo aqui, né? Podemos mudar a vida de uma pessoa no futuro. Completamente. Que nós vamos relacionar. Né? Ou podemos nem encontrar alguém no futuro. Porque aquela pessoa não tem mais nenhum tipo de ligação com a gente, com aquele tipo de emoção negativa que a gente vivia dentro. Deu para entender, Kátia? Só um pouquinho, Leila, eu já te chamo. Eu escrevi uma frase ali, a 2, a frase de baixo. Peraí, só um pouquinho. É melhor estar em paz do que ter razão, sim. Mas é que isso, lógico, isso é sem dúvida. Que como a gente não conhecia a paz, então hoje a paz é uma coisa incrível, né? Mas assim, quando você fez essa pergunta, cada vez que a gente deixa de estar no sono ou estar na ilusão, nós estamos mudando a nossa vida. A gente não se dá conta disso. Então, quanto melhor um dia for vivido, melhor será o nosso futuro. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Sim. Assim, a vida de vocês era uma, antes de entender essa ideia da mente errada e mente certa, né? Essa ideia da culpa, né? E a vida de vocês eu acho que é outra agora. Conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Ou não? Eu não estou dizendo que ela é assim, o céu na terra ainda, mas ela é outra, não é? Para todos aqui presentes, não é assim? Sim. Tá, então tá ótimo. Então deu, Kátia, porque daí eu vou chamar a Leila. Leila, por favor. Lembra do microfone. Seria a não reação, então, né? Diante do que está ali se experimentando, é a não reação, apenas estar ali. Eu estou comentando porque eu tenho feito uma prática de pedir ao Espírito Santo para que eu possa ver com os olhos de Deus as coisas e não da maneira de reação, de sentir, mas pedindo ao Espírito Santo. Em tudo que vem, a situação, a experiência, pedindo ao Espírito Santo para ter essa visão, esse sentir, seja qual experiência for, e não a reação, que é muito comum. Né? Às vezes eu, Leila, às vezes eu tenho reações, entende? Não, você e a torcida do Corinthians inteira. A canta do Flamengo, já que a gente diz, né? Eu falo que isso é uma frase feita, eu também nem sei se é verdade. Tem sido uma prática. Leila, fala um pouquinho mais perto do seu microfone. Tem sido uma prática constante. Ver com os olhos do Espírito Santo, a gente alcança uma paz dentro da gente. É algo de dentro, é algo dentro da gente. Então, é uma prática mesmo, é uma prática. É isso, a não reação. Mas é que você vê como a gente não entende ainda, né? É que a paz, ela nunca deixou de estar lá. É que a gente não via.
Entende? Coitado, assim, a gente é o serinho que tá meio mais ou menos, gente. Eu rio de mim porque às vezes quando tem que rir, né? É que Deus nunca deixou a gente, entende? É que a gente é que não vê, né? Então, como a Leila disse, né? Agora ela consegue ficar um pouco mais ligada nessa ideia, né? De pedir a presença, né? Do seu próprio espírito, né? Ou do Espírito Santo, ou da ideia do Criador, né? E aí a gente vai se dando conta disso e vai achando maravilhoso. Lógico, mas é que sempre esteve lá. É importante sempre lembrar disso. Então, quando a gente se perder no escuro, a gente lembra, não tá lá, eu só tenho que encontrar de novo. É que nem quando... Hoje mesmo, hoje eu estava procurando esse fone, né? E como a gente ficou uns dias sem se ver, ele tá guardado na caixinha. Gente, eu fiquei uma meia hora, 40 minutos. Eu falei, nossa, quando é que tá esse negocinho, né? Eu pensei que ia ter que botar outro. Aí eu falei, respira. Aí parei e achei, né? Então é isso, a ideia, né? Tá lá, a luz tá ali. A gente só tem que lembrar onde é que tá o interruptor, né? Lembrar dessas ferramentas e a paz volta, né? Se eu entendi o que você disse, Leila, eu acho que foi isso que você quis dizer, né? É que ela sempre esteve ali. Aí a gente vai se dando conta, tá bom? Somos aprendizes, né? Aprendizes, exatamente. E essa prática que a Leila se refere é que vai trazer a habilidade. Só com a prática que a gente tem habilidade. Depois a gente praticar, algumas coisas levam mais tempo. Outras não, é mais fácil. Eu acho que é por aí. É isso aí, Leila. Continue praticando. Muito bom estar aqui. Primeira coisa, né? O ego não vai soltar o osso tão simples, gente. O fato de algumas coisas aqui dentro começarem a surgir e a brotar, né, no sentido mais positivo, não quer dizer que é só porque a gente sabe que vai acontecer, né? Aí, como você diz, existe a prática, né? Então, no início, é uma... Aquele negócio, né? O cachorro mordendo, você puxando o osso, né? Assim, fazendo essa brincadeira pra gente entender como é que funciona, né? Ou então quando o gato pega, né? O gato é mais terrível que o cachorro, o gato enfia a unha, né? Quem já teve gato, né? Fica tudo machucado, né? Aquela coisa assim, né? Aí tá. Aí depois a gente vai aprendendo a alimentar o gato, né? Ou não dar mais comida pro gato daquele jeito, né? No sentido do que o ego, a gente vai tendo mais malemolejo na vida. E o ser consegue entrar em espaços maiores no nosso dia, né? E aí a gente começa a entender quem nós somos e o nosso poder pessoal que a gente tem. Porque até então a gente era largado na vida. Tinha um monte de teoria na mente, bonitas, algumas coisas interessantes, né? Buscar, mas não dava conta que quem pensava não era o ser. Quando a gente entendeu que os nossos pensamentos não somos nós, ficou mais fácil da gente se separar dessa maluquice, né? E se trilhar um caminho, né, entre uma coisa e outra, trilhada no caminho do ser, no caminho do espírito, no meio dessa bagunça toda, dessa ilusão toda, né? E aí a vida fica mais interessante. Ela fica melhor. Porque assim, eu penso, né, quando ele fala que a verdade vence todo o erro e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. E vai ter gente que vai nascer assim e vai morrer assim, gente. Olha o presente que a gente... Eu, assim, quando eu leio algumas frases dessa, o meu coração chega a bater diferente, né? Pela gratidão, né? Pela ideia que a gente está tendo de vida diferente dessa que a gente já viveu. E mesmo assim, a gente, como a Kátia disse, está no primeiro degrau, está tentando subir o primeiro, mas é muito diferente. Antes a gente estava, que nem se diz, né? Se dizia no meu passado, da sarjeta, largar lá, né? Que nem o coitado lá, né? Entende? E era assim, não era? Era muito sofrimento, como dizer, era muito, o corpo de dor era presente completo na nossa existência. E eram poucos momentos em que era bom, né?
Tem a luz no final do túnel. E aí a gente entende assim que não é porque cada um aqui já passou por altos e baixos, né? Uns casaram, uns descasaram, uns têm filhos, outros não têm filhos, uns aquilo, né? Uns tiveram mais tempo pai, outros não tiveram tanto pai. Ou seja, tiveram várias formas na vida, né? Uns tiveram mais dinheiro, outros tiveram menos dinheiro, outros já passaram, né? E aí a gente percebe que nada daquilo ali que a gente teve no caso faria diferença ou teria sido vivido com tanto sofrimento se a gente conhecesse o ensinamento hoje. Que a gente conhece hoje. Que muito do sofrimento que a gente viveu no nosso passado foi por conta dessa ilusão, desse adormecimento. Não foi culpa de ninguém. Kátia, eu vou entrar na tua frente, me perdoe. Mas esse ego, Sara, ele é formado por uma construção de crenças, não é isso? Por isso que a gente vive o tempo todo no ataque e na defesa, por crenças de ilusão, né? Ilusória. Eu acho que é por aí, não é? Aí a gente criou uma outra natureza. É certo dizer isso? Assim... Só para eu me localizar aqui com esse bendito desse ego. Entenda assim, né, para tentar te explicar isso, porque isso eu também... É que a forma, na nossa construção mental, né, coletiva, né, vamos botar aí nesses últimos milhares de anos, 3, 4 mil, 5 mil anos, eu acho que é muito mais, mas bom, porque a gente só vai até aí, né? Uhum. Nós acostumamos a olhar as coisas e falar sobre elas. Entende? Nós poderíamos simplesmente olhar as coisas e não precisar falar sobre elas. O que eu quero dizer com isso? Porque como nós vivemos no modo sobrevivência, né? A gente vive só na parte de baixo, e viver nos 3 centros de baixo significa dizer que a gente vive em função dos nossos desejos. Uhum. A gente não consegue, né? E quando eu falo desejos, são aquelas coisas assim... olhamos vamos dizer assim, somos uma pessoa e aí dentro da nossa cultura, dentro da nossa domesticação, seja ela aqui nesse país ou em outro, né? Vou botar só dentro do planeta Terra, porque do outro lugar não sei como é que funciona, né? Lá tem uma forma estruturada, por exemplo, de beleza, né? Aí, se nós não nascemos com aquela forma estruturada de beleza, ou parecido com aquilo que deve ser daquele lugar que a gente mora, ou daquela região, nós não nos aceitamos, é a primeira coisa, né? E aí nós começamos a catalogar, por exemplo, isso é uma coisa. A mesma coisa com relação à família. Lá onde nós somos domesticados, tem uma forma de ser uma família. Se a nossa não é igual àquilo que eles falaram que tem que ser, dá problema. Uhum. Ou seja, o ego, então, é aí o ego que acontece. Nós somos criados, passamos a ser domesticados, ou vivemos num sistema de crença, inicialmente familiar ou de quem nos criou. Então, nós temos que meio que uma cartilha de como as coisas são e como elas têm que funcionar, certo? Não importa se foi no sul, no leste do planeta, não importa. Dentro daquele meio em que nós fomos criados, principalmente no início da nossa vida, nós criamos uma certa estrutura aqui dentro, né? Quando nós criamos essa estrutura, nós aceitamos aquilo como ideias próprias e crenças nossas, e aquilo se torna uma verdade para nós, entende? Isso é o problema, e muitas vezes é um equívoco da nossa parte, né? Ou seja, podemos talvez, vamos supor que existisse um lugar em que fôssemos criados em que não pode, que ninguém que passe a nossa fronteira, né, a gente vai deixar vivo, temos que matá-lo. E qualquer um que passe, né, porque na floresta é assim, os animais têm o seu território, né, então às vezes eles brigam entre si, né, mas nós, né, então se a pessoa passa a minha fronteira, eu tenho que matar ele. Eu, assim, né, eu não entendo isso, porque desde criança todo mundo faz isso, mata os outros, faz isso aqui. Aí você falou assim, gente, mas por que eu tenho que matar ele? Ah, porque você foi sempre assim. Seu avô, seu tataravô falou que tinha que matar tal pessoa. Eu estou usando um exemplo assim grotesco, mas é para a gente entender as crenças, né, os extremos que uma crença pode nos levar.
né? Então, aí o que acontece? Quando dentro de nós começamos a olhar esse tipo de ação que nós temos, né? Uma crença absurda dessa de matar o próximo, por exemplo, e nós começamos a colocá-la em xeque, né? Como ele fala aqui, ó, retirar a fé que depositamos nelas e investi-la somente no que é verdadeiro, não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. Você começa a ver as coisas que tem alguma coisa errada. Entende? Então, porque o ego, ele é assim, ele tem um catálogo na mente e ele, para ele se sentir vivo, né? Diferente da vida do ser, ele tem que ter ele pega um certo e um errado, por isso a dualidade dentro dele. Entende? Então, no momento político, a gente vai escolher um lado. No momento de um time de futebol, vamos dizer, a gente pode escolher um lado, né? Na forma de educação dos filhos, nós escolhemos um lado. Na forma do trabalho, nós escolhemos, com os nossos colegas, nós escolhemos alguns colegas. Entende? O ego, ele precisa disso, né? Entende? Aí o que acontece? Quando a gente rompe com todas essas crenças, nós somos o que somos. Não tem lado, né? E aí a verdade, ela brota dentro de nós. Então aí a gente começa a falar assim, não, eu não vou matar o próximo, porque eu não quero. Outra, Pra mim, então é certo dizer que a dualidade está dentro do ego, vem do ego. É sim. isso? Mas entenda que a gente ainda precisa usar dela para poder se entender. Vamos dizer assim que o Espírito Santo, para botar assim como se ele fosse uma parte, né? O Espírito Santo, ele nos capacita a ver essa dualidade sem conversa. A gente vê os dois lados de uma coisa, sem dizer o que é certo e errado, e daquela percepção fazemos a melhor escolha. É mais ou menos assim, Márcia. Porque assim, o ego é uma segunda natureza, né? Que está aqui dentro há muito tempo. Desde que a gente saiu do paraíso, né? Então, ele está aqui, né? Viemos, né? Estamos aqui. E a nossa única função é se dar conta de que ele não é nós. Ele é a ilusão da separação. É aquilo que a gente já falou. Que pelo menos eu uso muito esse exemplo comigo, né? A luz de Deus aqui, se eu estiver de costas para Deus, eu vou ver uma sombra. E vou seguir a sombra. A sombra é o ego. Certo? Se a gente andar no sol, né? Dependendo da... Agora, se você se virar, você só vê a luz. Você não vê a sombra. Voltou para casa. Consegue entender como é que funciona? Nós vamos supor assim, Deus está presente aqui e agora. Tudo. Em tudo, né? Mas assim, como a gente se vira de costas para Deus, vamos dizer, ou a gente se vira de costas para a luz está sobre nós, mas a gente só vê a sombra, uma sombra. E a sombra é o ego, e a gente segue a sombra. Ela se move que nem a gente, né? Ela tem até uma forma parecida com a nossa, né? Mas ela é uma sombra, e nós andamos atrás dela. Né? Agora, se você se vira, eu estou falando como se fosse um movimento interno isso, né? A gente é capaz de ver isso usando isso na natureza, mas se você se vira para a luz, você só vê a luz e ela te ilumina, né? Então é assim que funciona. Foi por isso, nós sair do paraíso foi isso. Nós viramos para trás, viramos de costas para a luz, fica mais fácil. Aí saímos, né? Temos a sensação de sair, né? Tivemos uma sensação que fomos abandonados, tivemos uma sensação né? que fomos separados. Mas é que a gente só não se deu conta que é só virar. É o tal do que eles chamam de o erro original, né? Eu não... a separação, o pensamento da separação, né? Não, é que na verdade, por isso que fala aqui, que quando, aqui o trechinho que não, esse é o significado da Bíblia quando diz, quando ele se manifestar,
né? Esse ele está em maiúsculo, né? No caso, né? Ou for percebido, né? No caso, o ele é o Criador, ou Deus, né? Ó, seremos semelhantes a ele. Porque se a gente virar e olhar a luz, né? Botando uma forma figurada, a luz em nós somos um, né? Se você olhar, né? Faz esse jogo, né? Você, nessa hora, você é a mesma coisa, ele assim, semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Ou seja, aí é por isso que quando a gente entra nesses processos, né, de meditação, ou vai se lembrando de si mesmo e vai percebendo essas coisas, nós nos sentimos um com ele. E ao mesmo tempo nos sentimos ele. Que seja por segundos, lógico. A gente, né, não está aprendendo, como se fala aqui, né? Mas tem horas que é grandioso aqui dentro. Né? Em algumas frases, algumas orações, em algumas práticas, alguns momentos, assim, aquilo entra assim e aquilo aquece o coração, né? E é isso que eu penso que é a ideia, né, de união com Cristo, né? Com Deus, no caso, com o Criador, né? Não sei, Márcia, se a gente conseguiu conversar, porque... Com certeza. Deu? Eu ainda tomei a vez da Kátia. Fala, Kátia, se é que você ainda... Olha aí, por favor, Kátia. Posso ainda? Sim, sim. Assim, vocês estavam dialogando aí, né? Eu estava bem presente aqui, percebendo, e aí as coisas vêm, né? Vêm mais detalhadamente disso que eu falei agora há pouco. Essa caminhada, eu disse para mim assim, né? Eu disse, ok, eu estou cheia de dor. Eu estou cheia de dor e não, eu vou fazer o quê, né? E eu queria resolver uma coisa, mas cognitivamente é impossível. Para mim, né? Para mim. Né? Porque, assim, são dois lados. Um pode até querer, mas se o outro lado não quer, aqui fica totalmente impotente, cognitivamente falando, né? Então, eu disse para mim, eu vou começar com 3 dias de olhar só bem naquela caixa de lápis ali, pronto. Vou olhar só bem, só a luz, né? Aí vinha um sentimento de, mas eu vou continuar olhando, porque está lá assim, né? Aí passou 3 dias, agora vai 5 dias. E assim foi 1 ano e pouco. Então não começou assim, porque eu disse eu vou fazer isso e aconteceu naquele momento, porque eu não estou nesse lugar que eu falei, eu estou antes do primeiro degrau. Mas acontece. Porque Deus, nosso Criador, né, o ser em nós, ele é exato. Foi a essa conclusão que eu cheguei, né? A esse entendimento que eu cheguei. Ele não é mais ou menos, ele não é, e se você fizer isso, daí eu faço aquilo para você? Porque nós aprendemos isso na infância. Eu ouvi muito isso, né? Porque se você fizer assim para Deus, aí Deus vai fazer tudo para você. Não, isso nada, não tem nada. Isso tudo é crença mesmo, né? Então eu me determinei a me salvar de algo que poderia trazer um sintoma para o meu corpo. Porque vai criar assim, aonde tem alguma coisa na minha compreensão, né? Aonde tem aquilo que eu vou alimentando, porque eu não estou consciente de que eu estou alimentando aquilo, o corpo vai mostrar de alguma maneira para que eu sinta alguma coisa e ali eu vejo que eu preciso melhorar em tal coisa, né? Então, foi no caso a não resistência mesmo. E não dói? Dói, mas o que tem se doer? Se está doendo é porque está funcionando. Porque a gente eu quero passar pelas coisas, tipo assim, sem sentir nada. Eu descobri isso em mim. Sem testemunhar nada. Eu não quero ser testemunha de Jeová, entendeu? Tipo assim, eu não queria ser testemunha de Deus de nada, entende? Era essa crença que eu tinha, a trava no meu olho era essa. Daí eu lembrei assim, né, de um ensinamento que tem, que como eu entendo, né, antes de ir fazer alguma coisa, reconcilia-te com teu irmão. Mas não é eu ir lá me reconciliar com a pessoa que está com a porta da casa e os olhos fechados e tudo fechado. Não, é eu me reconciliar com meu irmão, que sou eu mesmo. E aí veio para mim, como a si mesmo. Se eu faço para mim, resplandece no próximo. Sim.
né? Do ser. É a lei de causa e efeito. E é além de dar e receber, no fundo, uma coisa só. O equilíbrio, né? Foi aí, e aí foi 1 ano para eu sentir aquela respiração assim que e daí buscar, tipo assim, deixa eu ver se ficou algum cisco aqui que eu estou escondendo para depois eu usar isso como artifício para mim mesma, para eu enganar a mim, para eu enganar os outros, para eu não ser eu não ser autêntica comigo, né? Como eu, no caso dos estudos que nós fazemos, né? Então, é uma caminhada, Mas a pergunta que eu fiz para mim depois, assim, o que é 1 ano perante uma vida? Eu falei, só uma existência. O que é 1 ano perante uma vida? Não é nada, é um piscar de olhos. Porque quando a gente vê a coisa funcionando, quando a gente vê que aquela montanha não sai do lugar e a água vai devagarzinho, não faz nem barulho, gente. Uma maravilha assim, a gente não fica assim. Aí o ouvido, né, os nossos sentidos, a percepção, no caso, ela vai crescendo, e algo, que eu não sei dizer o nome desse algo, mas algo vai dizendo, continua assim, o caminho é esse, ó. Faz assim. E eu fui fazendo, e cada dia sentindo mais espaço, é como se tivesse mais espaço dentro de mim. Por quê? Porque não tinha mais tanta fumaça dentro, não tinha mais tanta pedra, água, alguma coisa dentro assim. Eu comecei a perceber o mecanismo disso aí, né? Falei, deve ser isso aqui, porque está funcionando para mim, porque do outro lado eu não sabia nada como estava. Para mim está funcionando, então vamos fazer assim. Continua fazendo, não é aquilo que a gente ouve, se está dando certo, continua fazendo. Eu continuei fazendo e foi crescendo, e foi crescendo. E quando eu vi o resultado, eu disse, realmente, nosso Pai é pura, nosso Pai, nosso Criador, como a gente puder conceber, né? É pura compaixão, Ele é amor. E Ele jamais vai fazer algo para que algo não dê certo na nossa vida. Sou eu quem não sei fazer as coisas e penso que sei. É simples assim. Muito grata. Mas é bem por aí mesmo, Kátia. O caminho é esse. Cada um vai tirando a sua própria lição e vai conseguindo depois se expressar da sua forma, né? Isso que é o legal, né? A vivência do ensinamento, ele nos capacita depois a poder nos expressarmos da forma como nós nos sentimos e como conseguimos trilhar esse caminho, né? Com certeza. Tá bom? Então, gente, a gente já passou do horário, então um pouquinho, né? Então, obrigado pela companhia, né? E aí a gente se vê sexta-feira que vem, tá bom? Um grande abraço para todas. Um grande abraço. Também muito bom estar. Muito bom. Abraço a todas. Beijo. Tchau. Tchau.